Boa noite a todos, graça e paz a todos aqueles que vão assistir esse vídeo. Pessoal, dá um like pra nós aí, dá uma ajuda pra nós aí. E o assunto do vídeo hoje, desse vídeo, se encontra em João capítulo 16 e no versículo 1. Eu vou ler do 1 ao 10, quer dizer, ao 11. Por quê? Porque se nós lermos do João 16:8, na verdade, sempre o sistema religioso, sempre as pessoas que vão assistir, que na verdade, né, a maioria estão no sistema ainda dentro preso, né? Vão dizer, não, mas eles são assim, eles só colocam textos isolados, né? Eles não vêm com o texto de acordo com o contexto, eles só vêm com textos isolados. Então vamos lá, em João capítulo 16, versículo 1, é bom pautar que aqui Jesus está falando com os seus apóstolos. Então, de fato, o que ele está falando aqui? Olha só, tenho-vos dito estas coisas, para que vós não escandalizeis, expulsai-vosão da sinagoga, vem mesmo a hora em que qualquer que vos matar, cuidar fazer algum serviço a Deus. Vamos ler de novo. Está escrito assim, ó. Tenho-vos dito essas coisas, para que vós não escandalizeis, ponto. Expulsar-vosão da sinagoga. Olha só, vem mesmo a hora em que qualquer que vos matar, cuidará fazer um serviço a Deus. Então o que acontece? Eles pegam esse texto aqui, né, e aplica como se o texto está falando com nós aqui. O sistema religioso pega esse texto e querem aplicar em nós. Mas na verdade o texto está se referindo, né, àquele povo. Com quem que Jesus está em diálogo aqui? Com os apóstolos. Então se eu pego esse texto para usar, né, para mim, né, não tem coerência, porque de fato Jesus está falando aqui com os apóstolos. Olha só, no versículo 3. Isso vós farão porque não conheceram o Pai nem a mim. Continuando o texto, no 4. Mas tenho-vos dito a quem? Aos apóstolos, entenda bem. Tenho-vos dito, falando com os apóstolos. Isto a fim de que, quando chegar aquela hora, mas essa hora ia chegar a quem? Bom, peraí. O texto está dizendo com quem? E essa hora que está referindo a quem? Não é aos apóstolos? Como que pode falar que é as nossas horas? Não. O texto está se referindo o que aconteceria brevemente com os apóstolos. Entendeu? É isso que nós temos que entender, né, no que a Bíblia está relatando. Porque, de fato, Jesus aqui está tendo um diálogo com os 12 apóstolos. E Jesus está falando para quem? Tenho-vos dito. A quem? A vós, apóstolos. Olha só. Quando chegar aquela hora, vós lembrei de que já vos lo tinha dito. Eu não vos disse isto desde o princípio, porque estava convosco. Quer dizer, o que Jesus estava falando com os apóstolos? Que ele não diz, né, isso, que ele, né, não falou sobre o que aconteceria com os apóstolos, porque eles estavam com os apóstolos. Mas quando ali estava chegando a hora dele se ausentar dos apóstolos,
Então, ele estava dizendo para os apóstolos o que iria acontecer com ele, e quando acontecesse, eles iriam lembrar do que Jesus falou para os apóstolos, não para nós, para os apóstolos. Entendeu? No versículo 5 diz assim: e agora vou para aquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta para onde vais? Ele está fazendo uma pergunta. Antes, porque isto vos tenho dito, o vosso coração se encheu de tristeza. Todavia digo-vos a verdade. Né? Se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas se eu for, enviá-lo-ei. Peraí. Entenda bem que o texto está dizendo que Jesus está prometendo para os apóstolos que se ele fosse, ele enviaria o Consolador. Mas essa promessa que foi feita para mim, foi feita para você? Não, foi feita para os apóstolos. Entendeu? Por quê? Porque o Consolador, que é o Espírito Santo, ficaria com eles, com os apóstolos, até o fim do século. O fim do quê? Do século, daquela era. Mas como eu posso te provar que é era? Séculos é o mesmo que era. Eu posso provar para vocês isso aí dentro da Bíblia, olha só. Efésios, capítulo 2, versículo 21. Acho que é capítulo 1, versículo 21, se eu não me engano. Peraí, se eu ver se é isso mesmo. Diz assim: não é aqui, não é? Efésios 1. É Efésios, né? Eu tô lendo Gálatas, meu pai do céu. Peraí. É Efésios, eu tô lendo Gálatas. Aí não vai não. Efésios capítulo 1, versículo 20 ao 21, diz assim, ó: que manifestou em Cristo ressuscitado dos mortos, e pondo à sua direita nos céus, acima de todo principado e poder, e potestade e domínio, e de todo nome que se nomeia, não só nesse séculos, mas também no vindouro. Para você ver que quando você lê na Bíblia King James, está escrito era, que é o mesmo que séculos. Entendeu? Você pode baixar sua Bíblia aí, a King James, você vai ver que está escrito era. Então, de fato, que Jesus estava falando com os apóstolos, né, daquela era, até o fim daquela era, que ele ficaria com eles até o fim daquela era, até o fim daquela geração. Então a promessa do Espírito Santo, segundo a Bíblia, era para os apóstolos. Continuando o texto: e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado. Qual pecado aqui? Peraí. Aí é isso que o sistema religioso se enrosca. Porque aí quando a gente fala para eles, né, que o pecado foi aniquilado por Cristo na cruz, eles colocam esse texto aqui, aí fala para a gente assim, como que o pecado foi aniquilado, se segundo a Bíblia diz que o Espírito Santo vinha para convencer o povo do pecado. Aí o fato que eles não entenderam qual que era esse pecado. O pecado aqui é o pecado da incredulidade. O texto deixa muito claro isso. Vamos ler o 8 para vocês verem. Ó. E quando ele vier,
convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Mas qual o mundo que está falando aqui? É aquele mundo habitado, aquela era ali, aquele povo. Aqueles que não creram no Messias, eles ainda iriam ser convencidos da incredulidade, que não creram no Messias. Eles iriam ser, né? Até hoje, na verdade, existe incredulidade. Mas isso aí, quem convence a pessoa de acreditar tudo em Cristo é o Espírito Santo. E o Espírito Santo, quem que é o Espírito Santo? É o Evangelho, é o poder de Deus. Entende? É o poder de Deus. O Espírito Santo não é você ficar rodando. O Espírito Santo é o poder de Deus, é o poder do Evangelho. É a notícia, a boa notícia. Isso faz com que você recebe o poder, né? Isso faz com que você entende, né, os feitos de Cristo. Então, toda aquela incredulidade, aquele medo, entendeu? Você já não tem mais. Por quê? Porque o Espírito Santo já te convenceu que diante de Deus, pelos feitos de Cristo, não há pecado, não há condenação. Entendeu? Então não tem como mais você ser chantageado, porque ali você já está convicto que diante de Deus, com as suas obras, com o seu trapo de imundícia, você não vai chegar a lugar nenhum. Entendeu isso? Então, olha o que o texto diz. Do pecado, porque não crerem em mim. Quem foi que não creram nele, do pecado, porque não creram? Foi justamente aquele povo, né? Justamente eles, os judeus, os fariseus, os religiosos daquela época, daquela era. Tudo bem que hoje também existe muitos dentro de uma denominações que não acreditam tudo em Cristo. Eles acreditam que eles têm que fazer alguma coisa para se chegar perfeito diante de Deus. Então a salvação, a perfeição, a sabedoria, a justiça, a herança, né, que a Bíblia deixa claro, não foi adquirido por Cristo, foi adquirido por Ele. Então eles não foram comprados. Porque a Bíblia diz lá em 1 Coríntios capítulo 7, versículo 23, fostes comprados por bom preço, não se torneis escravos de homens. Entende? Então, a partir do momento que eu vivo debaixo da minha meritocracia, do meu entendimento, a partir do momento que eu não recebo a revelação, a partir do momento que eu não fui ainda convencido, né, do meu pecado, qual pecado? Da incredulidade, entendeu? Eu passo ainda a mim se apoiar no que os homens falam. Eu dependo ainda do que eles falam para me ser salvo. Então eu não vou acreditar tudo em Cristo. Eu vou acreditar que eu necessito também se apresentar diante de Deus perfeito, santo, para mim poder receber a salvação. Aí é onde que a salvação já não vem pela graça, que nem Paulo diz em Romanos, capítulo 11, versículo 6. Se é por graça, já não é pelas obras, porque senão a graça já não é graça e as obras já não são obras. Entende? Paulo diz aos Romanos, capítulo 4, versículo 4 e 5, um trabalhador, ele trabalha e recebe o seu galardão, o seu salário como dívida, porque ele trabalhou, né? Aí Paulo diz, mas vós que não trabalhou e crê naquele que justifica o ímpio, o vosso galardão será imputado como justiça. Como quê? Como justiça. Entende? Então o que acontece? Não Paulo está falando para quem ali? Está falando para os romanos, entendeu? Que vivia naquela era, vivia na dependência ainda, o povo ainda estava no período da lei, estava na transição da lei, ainda que até depois que Cristo morreu, eles viveram ainda nos rituais judaicos. Entendeu? Como posso provar isso aí? É só você ler lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 14, versículo 17 em diante. Você vê que aquele homem ali quando Paulo curou ali aquele jovem, eles pegaram e falaram que vieram outros deuses, né? Eles admiraram que Paulo curou, né? Orou ali, aquele jovem foi curado.
né? Então o que acontece? Eles trouxeram, se eu não me engano, um boi para matar lá, para sacrificar. Paulo falou, não faça isso, entende? Então, de fato, eles ainda viviam na tradição, porque o Espírito Santo ainda ali não tinha sido ainda revelado para aquele povo, né? Que nem hoje o Espírito Santo não é revelado para muito, né? Muitos não receberam a revelação do Espírito Santo, que a revelação é o selo do entendimento. Quando você entende, entendeu? Você passa a não ser escravo mais dos homens, você passa a caminhar com tua perna. Porque quando o povo vivia debaixo da lei, a lei era o tutor. A lei, ele dependia. Deus falava por intermédio de anjos, de várias maneiras, e dos profetas. Deus falava por intermédio dos profetas. Então, desculpa, o povo vivia debaixo, né, da autoridade dos homens. Então todos que ali estavam necessitavam de uma palavra, e essa palavra que eles precisavam de ouvir era vinda dos profetas, né? E falava por intermédio de anjo. Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículos 52 e 53 em diante, aonde que Deus falava a Moisés, dava a instrução, né, a Moisés em 2 tábuas de pedra para levar para Israel, para que Israel obedecesse todo o cumprimento da lei. Então Deus falava por intermédio do quê? Por intermédio de anjos. Entendeu? Que nem está lá em Gálatas capítulo 3, versículo 19. Né? Que o mediador, Moisés era mediador de vários anjos, de muitos anjos. E Deus é um mediador só. Entende? Então, pessoal, eu não vou alongar muito nesse vídeo, mas eu vou continuar a segunda parte no outro vídeo para não ficar muito comprido o vídeo, tá bom? Fique com Deus.